Hoje nós iremos ministrar a respeito do batismo, né? Batismo nas águas. E eu queria fazer a leitura bíblica em Romanos capítulo 6. O Max já deu mais ou menos uma entrada nessa porção no início desta reunião, mas queria ler novamente. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: ou, isso o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Roma, ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É isso que eu vou refletir esta noite. Eu queria que nós pudéssemos abaixar as nossas cabeças, porque eu irei dar uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, ó Pai, que esta palavra, esta noite, possa ser algo que venha tocar em nossos corações, e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Amém e amém. Amados, eu queria aqui falar abertamente com vocês de uma forma bem direta, que batismo é algo necessário. Batismo nas águas não é apenas um ritual da igreja. Aliás, não é um ritual da igreja. Não é um projeto da igreja. Mas é um mandamento de Jesus. A palavra de Deus diz, próprio Jesus dizendo, nos seus evangelhos, Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós podemos observar que a gente tem que se livrar dessas coisas, de ritual. A gente tem que entender que batismo é algo que faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe vida evangélica, vida cristã, sem o batismo. Batismo é necessário para todos aqueles que creem em Jesus. Jesus Cristo foi aquele homem, quando Ele se encarnou neste mundo, Ele se batizou. E o que eu acho bacana nisso, o que eu acho lindo nisso, que batismo é uma das experiências mais marcantes da vida de um cristão. E de fato é. Eu entendo, eu tenho por mim que batismo, ele é mais importante que um aniversário. Já reparou tanto que a gente se alegra com o nosso aniversário? Né? A gente comemora todo ano, a gente, né, enche o coração de expectativa. Mas eu entendo que o batismo é mais importante, irmão. E a igreja, de certa forma, a igreja, como eu quero dizer que somos nós, muitas vezes nós esquecemos dessa essência. Eu vejo que o batismo nas águas, se nós olharmos para uma vida de um ser humano em que contém o seu nascimento, a sua morte e a sua eternidade, ela é mais importante de um nascimento de um filho no ventre de uma mulher, de uma mamãe. Porque de fato porque quando a criança ela nasce, ela já nasce o quê? Não sendo salva. Ela não nasceu de novo, no quesito espiritual. Então eu percebo que nós, como cristãos, nós precisamos, de certa forma, ser mais impactados por essa experiência. Porque eu vou ser bem honesto com vocês. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, que se batizam nas águas e parece que é algo que nada acontece na vida dela. Ela continua sendo a mesma pessoa. Ela não tem ainda não entrou ainda na sua mente, no seu coração, essa essência do batismo das águas.
Talvez isso é por conta de uma ignorância, falta de aprendizado, ou então porque o coração dela ainda não entendeu o fato de nascer de novo. O batismo das águas é uma experiência que carrega um peso espiritual e uma realidade profunda de transformação. É isso que o novo batismo, ele faz na vida de um novo cristão, de uma pessoa que nasceu de novo. Então eu quero dizer alguns aspectos a respeito do batismo nas águas. O batismo é uma identificação com Cristo. Eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Eu quero que vocês entendam que, ao sermos mergulhados na água, eu creio que muitos de vocês sabem, ao sermos mergulhados nas águas, nós estamos nos identificando com a morte e o sepultamento de Jesus. Ali você está descendo nas águas, de certa forma ali você está morrendo. Ali aquele velho homem está morrendo. Aquela velha natureza, ela está morrendo. E ao sair dessa água, a partir do momento que você mergulhou e você voltou, você se identifica com a ressurreição de Jesus, declarando que agora você vai viver uma nova vida direcionada pelo Espírito Santo. Esse é o batismo. E esse batismo me leva a ter uma identificação com a pessoa de Jesus. Aquilo que ele experimentou na sua morte e ressurreição, nós experimentamos como igreja no batismo. Vocês estão comigo? Amém? Então nós temos essa plena identificação com Cristo. Queridos, e é uma das coisas mais tremendas que o ser humano pode experimentar, é quando ele é guiado pelo Espírito. Eu acho lindo a experiência em que o apóstolo Paulo teve em sua vida. Apóstolo Paulo, todos sabem, Saulo, foi aquela pessoa religiosa. Condenava a igreja. Condenava os cristãos. Mas quando ele foi alcançado por Jesus, quando ele se converteu genuinamente, a Bíblia fala que Ananias o batizou. E depois que esse homem batizou, ele viveu para a glória de Deus todos os dias. E ele declara algo tremendo, meus irmãos, e é algo que nós precisamos aprender com Paulo, porque ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eu pergunto para nós, irmãos, será que o batismo das águas fez algo novo em nossos corações? Será que esse batismo em que nós um dia fomos, de certa forma, ter essa atitude diante dos irmãos, isso gerou uma nova vida em nós? Será que nós nos identificamos com Cristo? É importante sabermos que quando nós nos batizamos, nós nos declaramos para nós mesmos que Jesus é o nosso Senhor. E Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Batismo, meu irmão, não pode ser um ato de emoção. Mas é um ato de decisão. É um ato de conscientização. De que agora estou morrendo para mim mesmo. E eu estou vivendo para Cristo. Estou vivendo para Jesus. Então, porque muitas vezes, irmãos, estou dizendo todas essas coisas para nós aqui, porque muitas vezes nós já tomamos essa atitude e nós saímos do centro da pessoa de Jesus. A gente começa a colocar nós do centro e deixamos com que a pessoa de Jesus seja o centro da nossa igreja, o centro do perdão do seu coração.
E eu cito mais uma vez aqui a figura do apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele serviu a igreja, ele serviu a Jesus Cristo, não foi nada fácil para ele. Paulo, ele foi traído, mas ele não saiu do centro. Paulo foi abandonado, mas ele não saiu do centro. Paulo foi enganado. Paulo passou por necessidade. E se ele passou por necessidade, ele tinha uma vida com Cristo não baseado nas suas emoções. Mas ele baseou-se sempre nas suas convicções. E no fim da sua vida, ele declarou algo muito importante que no fundo do meu coração é o que eu desejo para a minha vida. Ele diz, quando estava prestes à sua morte, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E a coroa da justiça está me esperando. E você sabe por que ele declarou tudo isso? Porque lá atrás, lá no início da sua vida cristã, irmãos, ele tomou essa decisão de viver para Cristo, porque ele se identificou com Cristo. Segundo, o batismo é um ato de arrependimento e obediência. Amém por isso? Então, se é um ato de arrependimento e obediência, eu tenho que obedecer. E eu não posso pecar, irmão. Pecar a gente vai, mas eu preciso ter nojo disso. Eu preciso correr disso. E a gente, como cristãos, nós sabemos aonde a gente cai. Aonde a gente cai. A gente sabe o que nos faz cair. Então, irmãos, Pedro, ele pregou lá em Atos, capítulo 2, verso 38, dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então, irmãos, o batismo também é um ato de arrependimento e obediência. Isso precisa ter gerado isso nos nossos corações. Eu não posso batizar em meio a uma expectativa, em meio a uma emoção. E você sabe o que me entristece, irmão? Você sabe que muitas vezes isso, de certa forma, me traz um certo tipo de aflição. É porque hoje nós vivemos um tempo, uma geração, em que é moda ir para a igreja hoje. Já reparou isso? Hoje as igrejas estão bombando. Hoje tudo que tem igreja aí está cheia. Mas eu não sei se eu dou glória a Deus por isso. Eu não sei se as pessoas hoje elas têm a convicção do Evangelho. Eu não sei se essas pessoas buscam a Deus verdadeiramente. Eu não sei se elas batizam apenas por uma fonte de emoção que gerou dentro dela, ou uma convicção de querer carregar a cruz de Cristo. Então, irmãos, a igreja de Jesus, ela não pode batizar por batizar. Eu vejo que se nós, de certa forma, incentivar um irmão a batizar apenas por batizar, nós estamos negligenciando. Então é algo, meus irmãos, que é preciso gerar dentro de um coração de um irmão esse ato. Porque você sabe se você vai ser salvo é por conta do seu testemunho de vida. Se você batizar, se arrepender, e se você obedecer, você pode ter certeza que você virou uma nova criatura. Uma nova criatura não é aquela, irmão, que faz o bem para as pessoas, que faz obra social, que é bondosa. Isso aí até o inimigo faz. Existem pessoas que não conhecem a Deus, que fazem obras mais bonitas do que nós. Mas a nossa vida com Cristo não se baseia em obras sociais. A nossa vida com Cristo, ela se baseia num novo estilo de vida. Numa mente nova.
E essa mente nova, ela só vai ser gerada dentro de você se você tiver no seu coração essa questão do arrependimento. Essa questão da obediência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que muda o nosso interior. Hoje pela manhã nós estudamos Sermão do Monte, né? Onde Jesus ele mostra para os seus discípulos dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não tem jeito, irmão. Você só vai ver a Deus se você tiver um coração puro. E a pessoa que tem um coração puro, ela tem uma vida de arrependimento. Ela tem uma vida de obediência à palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra de Deus ela o quê? Ela me transforma, ela me constrange. Ela me faz ver quem eu sou para mudar. E a partir do momento que eu medito nessa palavra de noite, ela vai mudando o meu interior. E eu vou me transformando de glória em glória. Aí sim, eu vou chegando na perfeição. Aonde Cristo se torna o centro do meu coração. Portanto, o batismo é um ato de arrependimento e obediência. Amém? Graças a Deus. Batismo é um testemunho público de fé. É o que os meus irmãos, os nossos irmãos, estará fazendo aqui esta noite. Quando alguém é batizado, ele está testemunhando para a igreja e para o mundo espiritual e para si mesmo que ela é de Cristo. E isso é maravilhoso. Quando a pessoa chega, né, com o seu coração arrependido, com o coração temente ao Senhor, com aquela sede de ler a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela de certa forma vai fazer sentido na vida dela. Aí ela chega assim dizendo: eu pertenço a Jesus, agora sim eu estou pronto, eu vou batizar. Isso é maravilhoso, irmãos. Para pertencer a Cristo, a gente não precisa comprar nada. Para pertencer a Cristo, a gente não precisa ter mérito nenhum na sociedade. Para pertencer a Cristo, eu não preciso ser suficiente demais. Eu não preciso ser próspero financeiramente. Eu não preciso possuir uma classe social onde as pessoas possam me respeitar ou então podem me aceitar. Mas pertencer a Cristo, meus irmãos, é um ato de entrega. É você assumir quem você é. É você dizer para Cristo: Senhor, ai de mim, que sou pecador, que sou miserável. Ai de mim, Senhor, que se for por mim mesmo, eu estarei condenado. Ai de mim, Senhor, porque o meu coração é impuro. Mas quando eu me deleito na presença do Senhor, eu abro o meu coração e assumo a minha posição de miserável homem que sou. E eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. Eu estarei pronto para receber Jesus como meu Senhor. E todo esse povo, todo este mundo afora, verá Jesus Cristo em minha pessoa. Amém por isso? Graças a Deus. E por fim, não, falta mais duas partes. O batismo sela a entrada na comunidade da fé. Estou dizendo isso porque lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3 diz: pois em só Espírito, no Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Meus irmãos, eu acho isso bacana demais, porque o batismo simboliza e crava a marca, a entrada visível da pessoa na família do Senhor, na família de Deus. Isso é tremendo, porque existem pessoas, irmãos, não sei se vocês vão me compreender. Existem pessoas que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, mas não fazem parte de uma comunidade. E de certa forma ela está errada, porque ela precisa fazer parte de uma comunidade. A Bíblia fala que o diabo, ele crê também em Deus e treme. Então não basta você
apenas crer. Mas você precisa vivenciar. Você precisa ter experiência. Você precisa ter uma vida devota. Você precisa buscar a face do Senhor. Você precisa buscar uma intimidade com o Senhor. E essa intimidade, essa busca, esse encontro, ele só vai acontecer na sua vida quando você consegue ter uma entrada na comunidade da fé, na igreja universal de Jesus. Você não precisa estar só nessa igreja local, mas você precisa estar na igreja de Jesus, aquilo que você aprende, aquilo que você busca, aquilo que você é ensinado, mas é importante você se congregar. O escritor de Hebreus diz que nós precisamos congregar. A congregação é para isso. Para crescermos no Evangelho e para sermos bênçãos na vida um dos outros. Amém por isso? E o batismo sela isso, irmão. Né? Esses nossos irmãos aí que vão se batizar, isso crava mais eles ainda na vida da igreja. Quantos aqui nós já batizamos em nossa jornada de nova vida? Estão servindo ao Senhor. Estão servindo ao Senhor na igreja local. Estão servindo a igreja em outro local. E o Evangelho é dessa forma. O importante é você entender que o batismo é muito importante. E o batismo, ele faz com que você se torne uma igreja. E uma igreja para você se envolver. E uma igreja que você precisa entrar e que você precisa doar a sua vida para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E por fim, o batismo não é o fim, tá? Não é o fim de todas as coisas. Eu batizei e pronto. Irmão, o batismo é só o início. Amém por isso? É o início. E esse início, meu irmão, que é um negócio assim, que eu queria que vocês prestassem muito atenção. Porque a vida cristã, eu não quero assustar ninguém, né? A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. Tá? Isso é um dom de Deus. A salvação ela não é por obras, mas é uma graça bendita do nosso Senhor. Nós somos salvos. Aquele que crê em Jesus, ele é salvo. Amém por isso? Mas por eu crer em Jesus, por eu me batizar, eu tenho as minhas responsabilidades. Mas existe também algo tremendo na vida espiritual. A primeira coisa é que, a partir do momento que eu aceito Jesus, inicia-se dentro de mim um processo de santificação. Tá? Um processo de santificação. A partir do momento que eu aceito Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de mim e ele começa a mover dentro de mim. Eu me torno uma nova criatura e, de certa forma, eu começo dentro de mim um processo de santificação. Esse é o processo inicial. Mas aí é tudo muito simples, é tudo muito fácil o processo inicial. Mas logo em seguida você passa por um segundo processo, que é a santificação progressiva. E essa santificação progressiva que é o grande perigo de todos nós. Porque a santificação ela precisa ser desenvolvida em nossas vidas todos os dias. Então a gente não pode se conformar, irmão. A gente não pode cair naquele vacilo de acharmos que já somos bons demais. Já entreguei a minha vida para Jesus, já sou salvo e por aqui vou ter a minha vida. A vida cristã não é assim. A vida cristã ela tem um sentido de vida, tem uma ordem de Jesus, tem uma norma. E essa norma em que Jesus ele mostra para todos nós, através dos seus evangelhos, é que nós precisamos crescer, que nós precisamos desenvolver isso dentro de nós. E é importante nós tomarmos muito cuidado a respeito dessa situação, porque muitos se desviam. Por quê? Será que é porque teve uma frustração, uma decepção, uma perda? Eu perdi meu filho, Deus esqueceu de mim e eu vou sair da igreja. Se revolta com Deus. Motivação errada, meu irmão. Motivação errada. A santificação, esse processo de santificação pode acontecer com que nós
Podemos sair do centro da vontade de Deus por situações adversas, mas isso não é motivo. Por quê? Porque o melhor está por vir para nós, irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu, não foi para nos abençoar aqui neste mundo, foi para nos dar a vida eterna. Porque o final de todas as coisas é a nossa santificação final, onde nós encontraremos Jesus e reinaremos para sempre com Ele. Amém por isso? Esse é o sentido do Evangelho, esse é o sentido do batismo, essa é a ideia do batismo.